possamos sermos revestidos, Senhor, da Tua graça, do Teu amor e da Tua misericórdia, ó Pai. Oramos assim, já agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar. Vem, Senhor, vem o Senhor, eu venho sim oferecer como oferta de amor e sacrifícios. Quero minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar, pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifícios. Quero minha vida a Te entregar como oferta viva, pois pra Te adorar, pois pra Te adorar, Senhor, que eu nasci. Oh, cumpre em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor, pois pra Te adorar, pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, mais uma vez, estar ao Teu lado, Senhor. Bom dia, irmãos, graça e paz. Amém. Que manhã abençoada, onde nós podemos nos reunir
para nos alimentarmos de Deus e da sua palavra. Esse é o seu desejo? Então você vai ser alimentado, eu tenho certeza. Porque Deus é misericordioso. E Ele sempre fala aos nossos corações. A palavra dEle é poderosa, é viva e alimenta a nossa alma. Pastor Jeremias Pereira, da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, ele fala que a pregação é um mistério, que no meio das palavras do pregador, Deus introduz as palavras dele, e por isso que o milagre acontece. Que se fosse só a palavra do pregador, não teria valor nenhum. São só palavras. Mas porque a palavra de Deus é essa sim, é poderosa mesmo para transformar, para fazer mudanças. Aí diz que sempre nós temos que orar, Deus mistura as suas palavras no meio das nossas, porque senão não vai dar certo. E isso é tão incrível como que, de alguma forma, isso acontece mesmo, de uma forma sobrenatural, que já aconteceram vezes de eu pregar e descer do púlpito com aquela sensação assim, que foi um fiasco. Daquela sensação de falar, meu Deus, isso não deu em nada. E aí vem alguém e fala, como eu fui abençoado com essa palavra. Aí você tem certeza que não eram suas palavras mesmo. Como já aconteceu também da gente pregar e alguém depois procurar e falar, pastor, mas na hora que você falou, Deus falou comigo assim, assim, assim. E você fala, mas eu não lembro de ter falado isso. Eu não sei onde que acontece o milagre, se é na fala, se é no ouvido, se é na boca de quem está falando ou no ouvido de quem está ouvindo. Mas Deus, Ele é tão misericordioso que nos alimenta e fala conosco segundo aquilo que nós precisamos ouvir. Romildo fez oração abençoando a vida do professor Rafael e ele vai ser abençoado porque está pregando lá no Bom Jesus aqui nessa manhã. Amém? Vocês não têm opção de outro professor, então na falta do Rafael vai eu mesmo. Nós estamos na reta final do material Eis que Tudo se Fez Novo, e hoje é a 34ª lição. Se você estiver com o material, estiver acompanhando, o tema hoje é um novo status. Página 145, se alguém tiver com o livro. Apesar de que os slides aqui não seguem a ordem exata do livro, mas se você quiser agora ir acompanhando ou em casa fazer uma leitura adicional, o tema da lição hoje é um novo status. Lição 34. E para início de conversa, o que é status? Eu sei que essa classe é uma classe um pouco diferente, com algumas características atípicas, não favorece muito essa questão da troca, mas ainda assim, mesmo sendo um grupo grande, não vamos poder ouvir a todos, mas alguém arriscaria um conceito do que você acha que é status? Já que nós vamos falar sobre um novo status, o que vem a ser status? Percebe que essa palavra é uma palavra estrangeira, né? Esse estrangeirismo mesmo. Palavras estrangeiras, uma palavra inglesa, que no nosso dicionário você vai encontrar exatamente como está assim. Status. Alguém arrisca um conceito? Levanta a mão assim. Um de cada vez, porque... Não, ninguém. Não sabem, não tem um conceito, ou é mesmo constrangimento? Posição. Posição. Status seria uma pessoa bem vista diante da sociedade. O irmão disse que o conceito é de posição. Deixa eu ajudá-los. Olha só, o dicionário diz o seguinte: status, conjunto de direitos e deveres de uma pessoa, que a caracteriza ou que a caracteriza em suas relações com os outros. Posição social. Então, status, conjunto de direitos e deveres de uma pessoa que a caracteriza em suas relações com outros. Posição social. Para alguns sociólogos, o status de uma pessoa tem a ver com a sua posição na sociedade, pensando nessa estratificação mesmo social. Quando nós pensamos numa pirâmide para representar a sociedade, os que têm mais poder, influência,
Normalmente estão no topo da pirâmide. E essa posição de cada um, nessa sua condição social, seria o seu status. Pensando no status, então, nesse conceito, como sendo um conjunto de direitos e deveres de uma pessoa na sua relação com o outro, nós vamos, então, refletir nessa manhã sobre o nosso status para com Deus. Então, nós vamos pensar na nossa relação para com Deus, a nossa posição, não a nossa posição na sociedade, mas o nosso status social. E qual é o nosso status social? Qual é a nossa posição diante de Deus? Eu não tenho uma conta no Facebook, já tive, não tenho mais. Inclusive, teve uma vez que eu fiz a extração de um texto para o boletim e falava sobre algumas pessoas que usam o Facebook para falar das suas angústias, né, como se fosse um divã, como se o Facebook fosse um psicólogo terapeuta que você quer falar ali tudo que você está sentindo. E aí o Cléristo, que faz o jornalzinho da igreja, usou a arte colocando como se fosse uma conta minha no Facebook, fez bonitinho assim. E aí depois todo mundo, no outro dia, estava procurando qual que era a minha conta no Facebook. Eu não tenho, por algumas questões pessoais, não tenho. Mas quem tem sabe que o status no Facebook, ele serve para quê? É para colocar uma frase ou um texto que você fala sobre você, como que você está se sentindo, ou algo mesmo a respeito da sua pessoa. O status diz algo a respeito de você. E o nosso status social? E o nosso status espiritual? Então, pensando hoje sobre a nossa espiritualidade, quem somos nós diante de Deus? E a proposta, então, dessa lição é falar sobre um novo status. Por favor, próximo slide. O pecado fez a separação, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Esse é um texto de Isaías, capítulo 59, versículo 2. Esse texto nós vamos então refletir a partir daqui do nosso status anterior. Se vamos falar do novo status, qual era o nosso status anterior? Qual era a nossa posição? Qual era a nossa condição espiritual anterior? Pecadores, separados. O que mais? Distantes. Tá bom, hein? Cegos, mortos. A condição, então, que o pecado trouxe para a humanidade, nos conferiu essa condição de separados de Deus. A ponto, então, de o Senhor não ter mais prazer em nossas vidas por causa do pecado, por causa da iniquidade. Este é o status anterior. Próximo slide. Perdemos a glória de Deus. Quando nós pensamos no propósito de Deus ter criado o homem, nós entendemos claramente que Deus não nos criou apenas para sermos jardineiros do jardim. Porque Ele fez lá no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, criou todas as coisas, criou os animais, criou o jardim, e de repente agora Deus olha e fala, tudo bem, criei tudo isso e não tem ninguém para cuidar, o que eu vou fazer? Vou criar alguém para cuidar. Não, Deus não nos criou apenas para sermos os jardineiros. Quando Deus criou o homem, e a declaração que Ele faz lá em Gênesis, revela o seu propósito. Ele diz, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Esse texto revela como Deus formou o homem. E na sequência, Deus dá ao homem uma missão. Deus dá ao homem a responsabilidade de governar sobre todas as coisas. Não é isso? Vamos lá para o texto de Gênesis. Vamos manusear um pouquinho a Bíblia. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 26 em diante.
Diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Olha, nesse versículo 26, então, nós temos tanto a ideia de que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, como também o motivo pelo qual o homem foi criado. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, e Deus lhe deu uma ordem, um mandato cultural. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais frutíferos e domésticos, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Muito bem, volta aqui comigo. Deus criou o homem com um propósito, e o propósito de Deus era manifestar em toda a terra a sua glória. Diz o texto de Gênesis que no início, no princípio, a terra era sem forma e vazia, tudo estava desorganizado, desordenado. Deus vem então criando as coisas, organizando, trazendo ordem ao caos, e para estabelecer o seu propósito, Deus então cria também o homem. Tudo que Deus criou tem um propósito, e o propósito de Deus era exatamente reinar sobre este mundo que estava em desordem. Compreende isso? Olha só, mesmo sobre as coisas que foram criadas, Deus fez primeiro a separação entre o dia e a noite. Quando Deus fez isso, Ele estava criando um reino. Fala comigo, reino. Deus estava criando um reino. E para governar este reino, Ele criou um rei. Olha só, o reino era dia e noite. Qual foi o rei que Ele criou para governar sobre o dia e a noite? Sol e a lua. Deus, Ele faz separação entre os céus e a terra. Ele cria outro reino. E depois Ele cria reis que vão governar também sobre o céu e a terra. Quais são os animais? As aves, os peixes, a separação entre a água e a terra, os peixes e os animais. Todos os reinos criados, Ele cria reis para governar. Depois de tudo estabelecido, Ele coloca o homem como esse que reinaria sobre todas as coisas que foram criadas. Por que o homem teria condições de estabelecer esse reinado? Porque o homem foi o único criado à imagem e semelhança de Deus. Essa semelhança do homem com Deus é a semelhança moral. O homem foi feito como Deus, tendo a capacidade de governar, de estabelecer juízo, de amar. Deus é feito o homem é feito à imagem e semelhança de Deus para que o homem pudesse estender sobre a terra o seu governo. O homem estava cheio então da glória de Deus. O propósito de Deus sempre foi encher a terra com a sua glória. E o representante dele aqui na terra, cheio dessa glória, para expandir a glória por todo o mundo, é exatamente o homem. Este é o projeto de Deus. Mas quando o homem pecou, o que aconteceu? Houve separação. Romanos 3, 23 diz: todos e destituídos estão da glória de Deus. O que é destituídos, né? Separados, simplesmente separados. Quando nós pensamos então nessa destituição ou separação da glória, nós sempre trazemos à mente a ideia de que depois que o homem pecou, ele teve que sair do jardim. Fato. Essa separação se tornou também uma separação, vamos dizer assim, geográfica. O homem se distancia mesmo do lugar aonde ele desfrutava da comunhão com Deus. Mas mais do que uma separação geográfica, o homem está separado da glória de Deus, significa que o homem agora não está mais envolvido por essa glória, não está mais envolvido plenamente por essa glória. Depois que o homem pecou, comeu ali do fruto, qual foi a reação ou atitude imediata de Adão e Eva? Se esconderam. Se esconderam, e quando Deus os chama, eles justificam que estavam escondidos porque sentiam vergonha da nudez.
Foi exatamente o pecado que fez com que o homem não estivesse mais envolvido por essa glória que o cobria. O pecado causa na vida humana essa condição de vergonha, de desconforto, de miséria. O pecado tira do homem a dignidade. Eu só estou abrindo aqui um parênteses, não é o ponto principal da lição. Mas é pensarmos que o pecado, em hipótese alguma, ele é inofensivo. Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. A condição, o resultado imediato ou prático do pecado na vida é a morte. E talvez alguns possam questionar isso e falar, mas peraí, Adão e Eva, eles pecaram, mas não morreram ali imediatamente. Pessoas que conhecemos hoje, nosso convívio, vivem uma vida de pecado, mas não estão mortas, estão vivendo, mas vivendo como zumbis. Estão vivos, talvez fisicamente, mas mortos espiritualmente. E essa condição do pecado, então, mesmo para quem acha que está vivendo e vivendo bem, está vivendo uma condição indigna. Primeiro porque o pecado e o objetivo mesmo do nosso adversário é nos fazer andar de cabeças baixas, indignos, sem termos condições de experimentar nem mesmo do amor das pessoas e muito menos do amor divino, do amor de Deus. A nossa condição anterior era essa: perdemos a glória de Deus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Próximo slide. Nos tornamos simples criaturas. Quando Adão e Eva estavam ali no jardim, envoltos da glória de Deus, em plena comunhão com Deus, eles tinham o privilégio de ouvir a voz do Criador, se relacionavam com Ele, tinham proximidade, estavam vivendo dentro deste propósito que Deus tinha estabelecido de encher toda a terra com a sua glória. Estava tudo em ordem, tudo funcionando bem. O homem estava vivendo como este, criado à imagem e semelhança de Deus, com um propósito. Aí surge quem nesse enredo? Surge Satanás, questionando as ordens que Deus tinha dado. E Satanás consegue plantar no coração do homem um sentimento de insatisfação. Satanás diz ao homem assim, mas como é isso? Deus falou que vocês só podem ficar aqui, nesse limite. Quando eu falo aqui, neste limite, é porque Deus tinha estabelecido o limite de que o homem não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Satanás disse então ao homem que não comer da árvore significava estar limitado, significava não ser pleno, significava não conhecer um monte de coisa que o homem poderia conhecer. Satanás diz, você precisa mais do que isso. Satanás plantou no coração do homem essa insatisfação, dizendo que você precisa ser mais. Mas o que acontece? O homem peca e ele se torna menos. O pecado não nos torna melhores, ou mais experientes, ou mais felizes, o contrário. O pecado não agrega, ele subtrai, não soma, mas ele retira de nós. Com a condição então agora de afastados de Deus, o que nós nos tornamos? Simples criaturas. Não estou aqui questionando ou colocando em xeque o amor de Deus. Deus continuou e continua amando a humanidade. Mesmo quando o homem pecou, estando ainda ali no jardim, a atitude de Deus de tirar o homem do jardim era uma atitude preventiva, ou era uma iniciativa protetiva em relação ao homem, para que o homem, não permanecendo no jardim, comesse também da árvore da vida. Quando Deus tira o homem do jardim, Deus não retira porque não o amava mais. Deus sempre amou o homem, mas o status anterior do homem, o status do homem depois da queda, o torna uma simples criatura. Porque nós, sem a glória de Deus, nada somos. Jesus fala isso com seus discípulos, em João no capítulo 15, ele compara, fala, olha, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, meu pai é o agricultor. Quem estando ligado em mim,
produz fruto. E esse que produz, meu Pai limpa, para que produza mais. Quem não produz, meu Pai corta. E aí ele conclui dizendo: sem mim, nada podeis fazer. Consegue entender essa ilustração de Jesus? Talvez não muito facilmente, porque alguns aqui nunca viram uma videira, né? Quem que já viu uma videira? Pois é. Mas quem que já viu uma bananeira? Mais fácil. Jesus estava dizendo assim: eu sou a bananeira verdadeira. Vocês são os ramos, ou os galhos da bananeira. Quem estiver ligado em mim e estiver produzindo banana, o Pai vai limpar. Quem não estiver ligado, ou quem não estiver produzindo, não pode fazer nada. Quem não está ligado em Deus está condicionado a ser uma simples criatura. Quando Jesus dá ordem aos seus discípulos para a pregação, a grande comissão, ele diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Vamos aqui então fazer uma diferenciação, e já é então o ponto-chave da nossa lição. Esse novo status em Deus, nós passamos do status de criatura para filhos. Quando Deus nos criou, Ele nos criou plenos, mas o pecado distanciou, separou. O pecado trouxe como consequência essa exposição do homem, ou essa perda que o homem passa então agora a viver, da comunhão, não tendo mais a glória de Deus, ou não manifestando plenamente mais a glória de Deus, estando no status de apenas criatura. A ordem de Jesus usa essa expressão. Tem outros textos bíblicos em que no original grego é a mesma palavra. De repente você fala: não, mas de repente aqui não era exatamente a ideia de criatura. De repente aqui a ideia era de criatura, mas a ideia mais assim de humanidade. E de pregar o evangelho a toda a humanidade. Vamos pensar em outros textos. Abre aí comigo Romanos 1, 25. Romanos, capítulo 1, versículo 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. A mesma palavra criatura aqui desse texto é a mesma palavra criatura aqui também desse texto. Não só na tradução no português, mas também no grego, que tinha a ideia de, ou a palavra exata é quitisma, criatura. Qual a ideia de criatura aqui no texto de Romanos capítulo 1? Está falando sobre aqueles que, tendo se distanciado de Deus, passaram a adorar a criatura. Que seja o homem que adora um outro homem, criatura, feito pelas mãos de Deus, ou o ser humano que agora adora a criatura, adora os animais. Como em muitas culturas, animais eram adorados como os deuses, ou mesmo elementos da natureza, como o sol, a lua, também adorados como deuses. Então entenda a dimensão do conceito aqui, criatura, e que se refere também à ideia daquele que simplesmente foi criado por Deus. Outro texto, 1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo capítulo 4. Primeiro Timóteo 4,4 diz: pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graça, nada é recusável. Tem alguma outra versão?
porque toda criatura é boa. Aqui Paulo está falando de quê? Como? Não? Quer arriscar e dar uma olhadinha? Versículo anterior, versículo 3. Versículo 2. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Versículo 3. Que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, ou toda criatura de Deus é boa. Está falando daquilo com que o homem se alimenta, mesmo dos animais criados para alimento. A mesma expressão usada nesse texto é também aqui, levar o evangelho a toda criatura. O homem sem Deus, ele está condicionado, ou está nessa condição de apenas criatura. Sem Deus, somos apenas uma criatura, fomos criados por Deus. Próximo slide. Jesus restaurou o status. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós vamos falar daqui a pouco sobre uma das condições do Filho de Deus, que é o nosso novo status, que é exatamente a ideia de termos uma herança em Deus. Tem esse famoso caso da Suzanne Richthofen. Recentemente ela teve decretado pela justiça a questão dela não ter mais direito à herança dos seus pais. Toda a herança dos seus pais agora será deixada para o seu irmão. Eu não sou da área do direito, então não vou saber dizer para vocês detalhes sobre isso. Mas o pouco que eu entendo é que isso pode acontecer, ela ser, no caso ali, deserdada, ela foi considerada como indigna exatamente da herança. Tanto poderia ser uma ação movida pelo irmão dela, ou mesmo pelo Ministério Público. Alguém pode se tornar indigno da herança, uma vez que cometeu uma grande ofensa. No caso, por exemplo, de alguém que é exatamente a situação dela, que foi participante ou co-participante no assassinato, no crime, que no caso foi aí dos seus próprios genitores, ela se torna indigna da sua herança. E essa condição de indignidade era como se ela estivesse morta. Para a justiça, aquela filha não existe enquanto herança, ela está morta. Mesmo que ela viva ainda mais 100 anos, a sua condição não mudará no que diz respeito à herança. Ela está morta para a justiça. Faz sentido para você? Você consegue fazer algum paralelo nessa condição da humanidade? O nosso status anterior, que o pecado provocou em nós, é de indignidade. Éramos indignos de recebermos a herança de Deus. Indignos de agora vivermos esse projeto de Deus. Estávamos mortos. O salário do pecado é a morte. O que muda o nosso status? O sangue de Cristo. João Batista, ele vem anunciando o evangelho ou a mensagem do reino. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Lembra da ideia que nós falamos lá no início? Que Deus criou todas as coisas com o propósito de estabelecer aqui o seu reino. Ele criou reis, ou criou reinos e criou reis. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança para que o homem pudesse expandir ou espalhar em toda a terra o seu reinado, espalhar por toda a terra a sua glória. Mas o homem pecou. Ficou destituído da glória. O primeiro Adão não cumpriu o seu propósito, mas vem então Jesus, que é o segundo Adão. João Batista então vem anunciando: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Agora se estabelecerá entre vós de fato o reino de Deus, onde a sua glória será espalhada por toda a terra. Quando João Batista vê então Jesus, ele fala: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os outros animais que eram sacrificados, os holocaustos, os sacrifícios pelo pecado dos homens,
apenas cobria a iniquidade. Mas agora Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que de fato tira, arranca, limpa, desfaz, aniquila de uma vez por todas o pecado do homem. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Éramos criaturas, mas agora, através do sangue de Cristo, acontece no mundo espiritual uma transformação e agora nós mudamos de status. Próximo slide. Status de filhos de Deus, ou de filho de Deus. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então João está falando sobre essa condição. Jesus veio para os judeus. Ele veio como promessa para um povo, mas os judeus não recebeu, não aceitou, recusou a salvação. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder. Todos que recebem, agora podem mudar o status de criatura para filhos de Deus. Isso é muito elementar, mas ainda hoje se ouve muitas pessoas dizendo, quando são desafiadas a entregar a vida para Jesus: eu já sou de Jesus, eu já sou filho de Deus. Por entender que todos nós fomos feitos por Deus, mas todos que fomos feitos por Deus, e principalmente na condição de herdeiros de Adão, aqueles que simplesmente foram feitos por Deus e são herdeiros somente de Adão, são criatura. Essa herança de Adão ninguém quer, mas não é opção. Romanos 5,12 diz que assim como por um homem entrou o pecado no mundo, assim como por um homem, que homem é esse? Adão. Assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Herança, passou para todo mundo. Por isso que todos pecaram. Então é uma herança que, querendo ou não, você vai receber. Então quem está distante de Deus, ainda no pecado, sem um encontro com Cristo, sem ter recebido Cristo, é apenas criatura. A mudança de status só acontece a partir dessa experiência pessoal com Cristo, com a cruz de Cristo, com o sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Próximo slide. Somos filhos pelo grande amor de Deus. 1 João capítulo 3, versículo 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Vede que com grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. É exatamente essa condição que nós estamos, de indignos. Nós ofendemos profundamente a Deus. Assim como era ofensiva a atitude do filho pródigo, daquele filho gastador, que vai até o pai e pede ao seu pai a parte da herança, estando o pai ainda vivo, era o mesmo que ele dissesse: você não tem nenhum valor para mim e você é melhor morto do que vivo. Nós também, a humanidade, pedimos a Deus a nossa emancipação quando lá no Éden, lá no jardim, representados por Adão e Eva, comemos do fruto e dissemos: nós não precisamos de Deus. A atitude do homem ali significava mais do que estou apenas experimentando de um fruto. Estou dizendo: eu rejeito a sua ordem, eu rejeito a sua autoridade, eu não quero mais estar submetido à sua vontade. Deus, ó. A criatura estava dizendo: eu posso ser mais do que você. Eu não preciso do seu governo sobre a minha vida. É o que nós dissemos através de Adão. Isso foi uma grande ofensa. Éramos indignos, mas apesar disso Ele nos amou.
Deus provou o seu amor. Deus prova o seu amor para conosco, tendo enviado Jesus Cristo para morrer por nós quando éramos ainda pecadores. Isso significa que estávamos ainda mortos. Não foi iniciativa nossa. Continuávamos ainda sujos. Não éramos bonzinhos, limpinhos. Não estávamos vestidos com roupas de crente igual estamos hoje. Não estávamos perfumados. Não estávamos talvez nessa condição aqui que estamos hoje com as mãos levantadas e dizendo: Deus, te amamos. Estávamos vivendo na rebelião, revoltados, dizendo para Deus que nada queríamos com Ele. Só um parênteses aqui. Tem muitas pessoas que quando entendem o chamado, principalmente o chamado transcultural, começam a fantasiar isso como se pregar para alguém em um outro país fosse mais fácil do que pregar para alguém aqui no Brasil. Alguns missionários se chocam quando chegam em outra cultura e encontram a mesma hostilidade que encontram aqui, no sentido, em alguns lugares até maior. Porque alguns pensam que o perdido, talvez lá do continente africano, ele está de braços abertos dizendo: por favor, venha me salvar. E quando o missionário chega, ele fala: ó, e agora quem poderá, né? E aí o missionário chega e ele recebe e fala: que bom que você veio. Não. Até mesmo em algumas culturas e algumas religiões, os missionários são presos, torturados, degolados, são mortos. Estou usando isso para ilustrar que nós éramos pessoas que estávamos nos afogando e ainda tínhamos a coragem de dizer: eu não quero que você me ajude, não preciso de você. Eu quero construir aqui a minha torre de Babel. Eu mesmo resolverei o meu problema. Nós não éramos bonzinhos, pelo contrário, éramos maus. O pecado deteriorou o homem, o seu caráter. O pecado nos fez arrogantes. O pecado tornou a humanidade cega. Mas ainda assim, Deus nos ama. Provou o seu amor, enviou Jesus. E a esses que tinham ofendido, e a estes que tinham virado as costas, Ele faz como o pai do filho pródigo. Ele se levanta, vai em direção, recebe, acolhe, limpa, e não aceita a possibilidade de chamar só de servo. Na cabeça do filho pródigo existia essa possibilidade: eu voltarei e tornarei apenas como um trabalhador do meu pai. Mas o pai o recebe e o coloca na posição de novo de filho, no status de filho. Merecimento? Não. Misericórdia. Somos filhos pelo grande amor de Deus. Próximo. Agora podemos nos dirigir a Deus como Pai. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. A oração do Pai Nosso, inclusive nessa última campanha de oração que nós fizemos, Senhor, ensina-nos a orar. Este foi um dos textos que nós mais exploramos, que foi exatamente em resposta ao pedido dos discípulos. Eles pediram: Senhor, mestre, nos ensina a orar. E aí Jesus, então, ensina com uma oração que é uma oração modelo. Não era para ser uma reza, nunca foi. Não era para ser copiada, simplesmente repetida, mas é um modelo. E essa oração modelo, ela começa trazendo este princípio de que aqueles que estão em Cristo são filhos de Deus e têm a Deus como Pai. Gente, isso é exclusivo do cristianismo. As outras religiões não pensam ou não veem Deus, ou não concebem a possibilidade de alguém se aproximar de Deus como um filho se aproxima de um pai. Não que isso dê a nós direito, ou nos permita sermos irreverentes, ou irresponsáveis, ou desrespeitosos para com a glória de Deus. Não, jamais.
De fato, temos que ser submissos. A ideia de um rei, nós como súditos, também se aplica na nossa relação com Deus. Mas Jesus, falando aos seus discípulos, ele falou: olha, eu não chamo vocês apenas de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu tenho os chamado de amigos. E na nossa relação com Deus, o status de filhos de Deus, é lógico, se somos filhos, Deus é Pai. E isso nos remete à ideia de comunhão, proximidade, amor, afeto, cuidado. A oração do Pai Nosso, então, nos leva a pensar o quanto Deus quer realmente estabelecer uma relação de proximidade conosco. Deus quer que sejamos seus filhos, mas não só que nós sejamos seus filhos, mas nós precisamos ver a Deus também como Pai. Mas não é a mesma coisa? Talvez deveria ser, mas na prática, algumas pessoas querem desfrutar dos benefícios de serem filhos, mas não querem entender a sua responsabilidade ou dever de ter a Deus como Pai. Isso tanto, então, orar a Deus como Pai Nosso e nos dirigimos a Ele como Pai, tem tanto a ideia, então, de dever como a ideia também de direito. Lembra do conceito que nós demos de status no início? Status é um conjunto de direitos e deveres que regem a relação de uma pessoa com a outra. Na nossa relação com Deus, somos filhos. Isso implica em direitos e deveres. Deus é nosso Pai. Isso implica em direitos e deveres. Próximo. O status de ser um com Deus. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A oração de Jesus pelos seus discípulos, ele fala sobre a necessidade da unidade da igreja, da unidade dos discípulos, e essa unidade representaria ou refletiria a unidade também que Cristo tem com o Pai, e essa também seria a nossa relação com Jesus e com o Pai. Nos tornaríamos um. Não é exatamente a figura do casamento, que Paulo, inclusive, usa isso para falar sobre a união de Cristo com a igreja, que é exatamente a união. Quando um pastor, aqui no momento da celebração, diante dos votos, da declaração, né, que o casal faz um para o outro, de amar até que a morte os separe, aí ele fala: olha, então, vocês agora estão unidos em Cristo. Aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Uma só carne. Este mistério. Mas espera aí. Depois da declaração do pastor, a gente continua vendo aqui duas pessoas. Continua aqui o marido, continua a esposa. Sim. Mas de uma forma mística e misteriosa, de uma forma sobrenatural, neste projeto de Deus para o matrimônio, ambos se tornam uma só carne. Na nossa união com Deus, nesse novo status de um ser com Deus, nós nos tornamos também um com Deus. E isso, gente, pensa aí. De repente vocês estão esperando que eu diga o que isso representa? Não, mas pensa aí você agora. Quais são as implicações de nós sermos um com Deus? Pensa. Agora não é você mais só. Agora não é só mais a sua vontade. Não pode ser mais só o seu querer. Já contei uma vez, quando eu me casei, logo nos primeiros meses de casamento, eu não sei de onde que veio esse sentimento, eu nunca fiz esse compromisso, nem esse voto, nunca fiz essa promessa, mas eu simplesmente não conseguia comer nada se a Andresa não estivesse junto. Se eu fosse na rua, como às vezes habitualmente acontecia antes de casar, se eu estivesse num lugar e me desse fome, aí eu ia ali e lanchava. Depois que eu me casei, eu sentia culpa.
de entrar na lanchonete e lanchar sozinho. Falava, mas a Andresa está em casa, né? Ou eu levava para comer com ela, ou eu comia e levava para ela, mas jamais comia sozinho. O sentimento de que você não está só, não só pensar na companhia de Deus, porque essa companhia, essa aproximação de Deus, quando Deus estava lá no jardim, o homem escondido falou, onde você está? Deus se aproxima. Depois, essa aproximação continua gradativa, quando Deus envia o seu Filho e Deus vem até nós. O Deus Criador de todas as coisas, Ele se fez carne, Deus veio a este mundo. Você tem noção disso? Quanto amor, quanta aproximação. E Jesus caminhou, o Filho de Deus caminhou aqui nessa terra. Muitos de nós gostariam de ter tido a oportunidade de ter vivido nos tempos de Jesus, para ter visto Jesus. Assim como os discípulos, ter se assentado com Ele, comido com Ele, para sentir esse valor, mas nós não precisamos ter vivido lá para sentirmos esse valor, ou para entendermos isso. Jesus, o Filho de Deus, andou neste mundo, se aproximou de nós, e essa aproximação ainda continua plena, ou ela caminha para essa plenitude, quando agora também nós recebemos o Espírito de Deus. Não mais com o Emanuel, que é Deus conosco, é o Espírito de Deus que habita em nós, mora em nós, vive em nós, somos um com Deus, e isso implica em obediência, sujeição, não fazemos mais a nossa vontade. Talvez é essa consciência que o apóstolo Paulo tinha quando ele fala, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele está dizendo que ele agora em Cristo são a mesma pessoa, no sentido de que Cristo está nele, reinando nele, governando nele. Por isso somos cristãos. Somos, me entenda a expressão, vários Cristos. Cristo em nós. Nós somos agora Cristo neste mundo. Então lá no seu trabalho, não deveria ser você, o seu status de um com Deus, o seu novo status, agora você não deveria ser visto mais como a Maria, como João, como Sebastião, como José, mas como um Cristo, andando neste mundo, que vive um com o Pai, que vive a vontade do Pai. Somos um em Deus, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Próximo. O novo status implica em que somos herdeiros de Deus. Romanos 8,17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Olha, o homem que tinha pecado, rejeitado a Deus, era apenas criatura, tinha perdido do favor de Deus, estava destituído da glória. Que herança nós tínhamos? Que herança Adão e Eva tinham garantida quando se rebelaram contra Deus? Qual a herança deles? A morte. O que nós tínhamos como garantia era a morte, nenhuma outra coisa. Mas agora, em Deus, nessa filiação, esse novo status, como filhos de Deus, nós somos agora herdeiros de Deus. Temos vida. Somos co-herdeiros com Cristo. A mesma herança de Cristo é também a nossa herança. Co-herdeiros com Cristo. E agora é interessante isso aqui, ó. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Interessante por quê? Porque na verdade nós nada sofremos. Quem sofreu no nosso lugar foi Cristo. Nós somos beneficiados pelo sofrimento de Cristo. Ele morreu a nossa morte para que possamos viver a sua vida. O sofrimento era para ser nosso, o castigo era para ser nosso, mas Ele foi castigado para que nós fôssemos absolvidos.
Ele pagou o preço para que nós tivéssemos de novo direito à herança. E tem muita gente querendo direito à herança de Deus, sem se tornar filho de Deus. Uma igreja de Belo Horizonte anunciou no rádio uma campanha. E essa campanha, gente, era o casamento com Jeová Jireh. A lógica da campanha é a seguinte: quando você se casa com uma pessoa, você não passa a ter direito aos bens dessa pessoa? Se você se casa com Jeová Jireh, que é o Deus provedor, você vai ter direito a quê? Prosperidade. Só que a campanha tinha um processo. Antes de você se casar com Jeová Jireh, você ia lá na igreja, tinha um trabalho que eles faziam, que era para você se divorciar da miséria. Primeiro eles faziam o seu divórcio com a miséria, e depois você se casava com Jeová Jireh. E aí ficava tudo bem. Claro que a nossa relação com Deus também nos garante bênçãos terrenas. Sim. Sim. Mas a maior herança a qual nós nos referimos aqui, qual é? A herança da vida eterna. Um dia uma pessoa me chamou e, angustiada, ela disse: pastor, eu estou numa crise na minha fé, porque eu já orei muitas vezes pela minha mãe para ser curada e ela não foi curada. Eu sou um crente fiel, minha mãe é uma crente fiel e ela está lá acamada. E ele falou: e eu não consigo aceitar isso, porque a palavra do Senhor diz lá em Isaías, que Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Deus, de fato, Ele pode também curar as nossas enfermidades físicas. Mas a enfermidade que se refere a Isaías é a enfermidade espiritual. Quando o homem pecou, era como se o homem tivesse sido afetado por uma doença gravíssima, e essa doença levaria o homem à morte. A palavra soteriologia, soteriologia na teologia sistemática é a doutrina que estuda a salvação. Vem da palavra grega sotéria. A palavra salvação vem do grego sotéria. Salvação, sotéria. Por isso, soteriologia, o estudo da salvação. A palavra sotéria tem um sentido de saúde, cura. Nós estávamos enfermos, mas a salvação de Deus nos trouxe saúde. Em primeiro lugar, saúde espiritual. Isso pode se manifestar também com saúde física, mas nós não podemos condicionar o agir ou o poder de Deus como necessariamente apenas esse aspecto da vida terrena, as bênçãos terrenais. Se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. De fato, nós nada sofremos no aspecto da obra salvífica. Cristo que sofreu por nós. Mas agora que estamos em Cristo, precisamos ter disposição de sofrer também as aflições desse tempo. Sofrer. Paulo falava que ele se alegrava, que ele tinha prazer, que ele se sentia honrado de poder sofrer por Cristo. Essa palavra, essa perspectiva de evangelho, para alguns, pode parecer uma perspectiva de conformismo, ou de derrota, ou de um cristianismo fraco, sofrimento. Não, você não pode aceitar o sofrimento na sua vida. Irmãos, eu não estou falando de você aceitar na sua vida aquilo que ainda é resultado do pecado. Tem coisa na vida do cristão, o sofrimento, às vezes, na vida do cristão, tem a ver com o pecado que ainda está operando na vida dele. Isso você não pode aceitar. Você tem que lutar para viver agora uma vida com Cristo longe do pecado. Mas os sofrimentos, outros, que inclusive alguns naturais da vida humana, e outros até permitidos por Deus, ou outros gerados pelo evangelho que vivemos, que se opõe ao mundo, este sofrimento, esta tribulação deve ser suportada com alegria. Isso é digno, o sofrer em Cristo. Próximo. Novo status, nova conduta. Filipenses 2,15.
para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Se nós falamos aqui de direitos, ser filho de Deus, o novo status nos confere também deveres. E qual o dever do filho de Deus? Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Novo status, nova vida, nova postura, um testemunho. Nos tornamos filhos com um propósito. Quando foram chamados por Deus, para que Deus os usasse, Deus chamou Abraão, falou: fazer de ti pai de uma grande nação. Deus escolheu aquela nação. Por que Deus escolheu aquela nação? Só para demonstrar amor só a eles? Não. No plano de salvação, Israel tem até, vamos pensar, ele tem até alguma prioridade, foram primeiros chamados, mas eles não têm exclusividade. Israel não é exclusivo quanto ao projeto de Deus para a salvação. Deus sempre pensou em salvar toda a terra. Qual o propósito de Deus? Ao se relacionar com Israel, as outras nações olhariam e viriam o poder de Deus e desejariam também conhecer aquele Deus. Talvez foi isso que aconteceu quando na Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego sendo lançados na fornalha de fogo ardente, apenas os três, e depois aparecendo ali o quarto homem, o rei olhou e falou: peraí, esse Deus é poderoso mesmo. Deus está mostrando a sua glória, não é só para ficar se exibindo, não, é para se revelar, é para que as pessoas olhem e vejam o seu poder. Depois acontece o mesmo com Daniel. Daniel é lançado na cova, tirado de lá ileso, sem nenhum arranhão. Há quem diga que Daniel fez dos leões almofadinha de noite e dormiu tranquilo. Usou como travesseiro. No outro dia estava lá, e o rei olha e fala: realmente, esse Deus de Daniel é Deus mesmo. E nós, filhos de Deus, irrepreensíveis, inculpáveis, sinceros, no meio de uma geração corrupta, desfrutando das bênçãos de Deus, do favor do Senhor. Para quê? Para que o mundo veja também nós, para que nós possamos resplandecer, para que sejamos como luzeiros do mundo, para que Cristo seja visto através de nós. Isso implica em responsabilidade. Próximo. Filhos de Deus ajuntam tesouros no... Isso também é uma característica. No novo status, nessa nova vida, nós não estamos mais presos ao pensamento, à ideia corrupta. Nós não estamos mais presos à ideia humana que se limita a esse tempo. Nós temos consciência agora das coisas eternas. E se temos consciência das coisas eternas, onde nós devemos investir? Vamos lá ler o texto? Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros dos céus, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A ideia de tesouro aqui no Oriente, nesse contexto, a maior parte das riquezas, né, dos tesouros, eram roupas, tecidos. Por isso, a ideia de que a traça vai corroer, os tesouros que nós temos, as coisas materiais que às vezes nós valorizamos, elas podem se perder. Mas, quando nós investimos naquilo que de fato tem valor, nós estamos como filhos de Deus investindo naquilo que agrada a Deus. Se Deus ama vidas, nós temos também que amar vidas. Se Deus tem prioridades, essas prioridades devem ser também as nossas prioridades. Nesse novo status, nós pensamos como Deus e fazemos a vontade de Deus. Pronto?
seremos iguais aos anjos, pois não podem mais morrer, porque nós somos iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E esse versículo está no contexto ali, quando eles perguntaram sobre de quem que vai ser a mulher lá, e Jesus falou, não, no céu, ninguém vai casar, ninguém vai se dar em casamento, porque nos céus nós estaremos nessa condição de uma vida eterna. Como filhos de Deus, nós temos garantia dessa vida eterna. Nós somos filhos de Deus. Saímos da condição de criaturas para filhos. Ele nos adotou. Só que diferente do nosso conceito de adoção, da nossa cultura, o filho adotivo tem tanto direito quanto o filho legítimo. E mais, ainda naquele contexto antigo, o filho adotado, adotivo, esse nem mesmo podia ser deserdado. Não podia ser deserdado porque, diferente do filho legítimo, o filho adotivo ele foi escolhido como filho. Portanto, não havia mais motivo para ser deserdado ou perder a herança. Nós temos uma herança em Deus, garantida através de Cristo Jesus e garantida através do seu sangue. Isso implica em direitos e deveres. Se alegre em Deus. Você não é mais uma criatura apenas, você tem plena relação com Deus, comunhão com Deus e pode desfrutar disso. Vamos orar neste momento? Fique de pé. Aproveita para dar uma esticada aí. E nós vamos orar agora. Sabe qual a alegria dos filhos de Deus? Esses que agora passaram da condição de criatura para filhos. É que o filho tem livre acesso ao Pai. Nós temos livre acesso ao trono de Deus, sem precisar de intermediários. O pastor é um líder apenas que cuida do rebanho, mas ele não te representa diante de Deus. Nenhum líder seu te representa diante de Deus. Você tem livre acesso ao trono do Pai. Feche os seus olhos então e fala com o Pai agora. Fala, Deus, isso é maravilhoso demais. Apesar de talvez compreendermos a dimensão disso, na prática vivemos ainda aquém. Nós não desfrutamos da plenitude disso, Deus. É algo grandioso pensar que somos filhos de Deus, que estamos destituídos da Tua glória, mas agora em Cristo Jesus somos envolvidos, somos novamente cheios, moldados no caráter para vivermos a Tua vontade, como filhos que são luz deste mundo. Nós queremos viver, Senhor, tudo que implica essa nova vida, direitos, deveres, as nossas responsabilidades. Queremos viver uma nova vida em Cristo, glorificando o Teu nome e fazendo, ó Pai amado, cumprir em nós a Tua vontade. Nos alegramos. Obrigado, porque nós não tínhamos direito nenhum. Nós tínhamos apenas como garantia a morte, nós tínhamos, ó Pai, como sentença a morte, mas o Senhor nos perdoou, pelo Teu amor fomos trazidos de novo para a comunhão. Éramos como filho que tínhamos saído de casa, abandonado a casa do Pai, estávamos longe, afastados, tínhamos virado as costas para o Senhor, mas o Senhor nos reconquistou, nos alcançou, nos trouxe de novo para a Sua luz. Como filhos que estavam distantes, tínhamos vergonha de chegar na casa do Pai, havia medo da rejeição. Como filhos que haviam se distanciado de Deus, estávamos debaixo de uma profunda condenação, mas agora em Cristo Jesus, nós temos de novo acesso à casa do Pai, temos acesso, Deus, ao Teu colo, ao lugar de intimidade, ao lugar de comunhão. Fizemos as pazes com o Senhor através de Jesus, não foi nossa iniciativa, foi iniciativa do Senhor. O Senhor nos ama, obrigado por este perdão. Manifesta o perdão do Senhor sobre os nossos corações, nos limpa, nos purifica de toda iniquidade, Senhor. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Se assente, não encerrou ainda, nós queremos ainda, temos alguns avisos, alguns momentos importantes agora na escola dominical. Irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Nós não entendemos como que uma oportunidade de estudar uma palavra tão tremenda, tão poderosa, nós às vezes nos negamos o direito e o prazer de estar na casa do Senhor, estarmos na escola dominical, de conhecer essa verdade e deixar que essa verdade flua na nossa mente, no nosso coração, entendendo que somos filhos
do Deus Altíssimo. Irmãos, investimos tanto, às vezes, para uma formação acadêmica, investimos tanto para uma faculdade, economizamos para que os nossos filhos possam estudar, e às vezes vir à escola dominical aos domingos se torna um obstáculo tão grande para aprendermos verdades eternas, para aprender aquilo que vai fazer diferença totalmente para a nossa vida. Que Deus abençoe a palavra ministrada, que Deus abençoe o nosso coração para que essa verdade não se perca. Irmãos, 2 recados. Hoje, às 17h30, no prédio da Teologia, acontecerá a reunião com os professores do Departamento Infantil. Então, se há algum professor aqui do Departamento Infantil, não esqueça, 17h30, a reunião com a Gislene, a reunião do Departamento Infantil, e é importante investir, professor, participe. E hoje também é o último dia para a entrega das inscrições para o Acampa Dentro. Irmãos, a Gislene pede aos pais que passe para ela hoje. É importante contabilizar o número de crianças que vão participar do Acampa Dentro. Se você não tiver condições de passar a Gislene hoje o valor, pode conversar com ela, mas não deixe de passar a inscrição do Acampa Dentro ainda hoje, porque é o último dia para poder fazer esse levantamento. Então, os irmãos, procurem a Gislene, conversem com ela, se houver algum problema com relação ao repasse do valor, com certeza isso vai ser resolvido fácil. Amém? Nós falamos para vocês na semana passada que, a partir do mês de abril, todo final da escola dominical, do estudo da lição aqui no templo, a classe de crianças, o departamento infantil, os pré-adolescentes, cada domingo uma classe estaria apresentando aos irmãos do trabalho que eles que está sendo ministrado a eles, o que está sendo ensinado, eles estariam apresentando a vocês. Então, hoje é a classe de pré-adolescentes. Eu vou passar a palavra aos professores, ou a Gabi. A paz do Senhor, irmãos, amém? Como a Mônica havia falado, essa é uma proposta nova que a gente está trazendo para as crianças e para vocês também, para incentivar, né, as crianças a estar lendo a Bíblia, a estar memorizando. Então, cada domingo vai ser uma sala. Hoje é de 11 e 12 anos. Só quando for data comemorativa que a gente vai jogar para o outro domingo. Então, eu queria pedir para os pais, que vocês incentivem os seus filhos a continuar, não só a memorização desse versículo, porque eles vão, a princípio, utilizar o versículo da revista, mas pode ser que o professor escolha um outro versículo também. Então, que vocês incentivem os seus filhos nessa memorização, porque isso é importante para a vida deles. Eu vou dar um exemplo assim, do que eu fiz, e porque nem toda essa memorização, eles vão vir apresentar até 5 e 6 anos. Na minha casa, a gente fez um papel, eu peguei 2 papéis de folha de A4 e colei um no outro. E como o Daniel tem 5 anos e ele não sabe ler ainda, eu escrevi algumas palavras e representei outras com desenhos. E durante a semana, o versículo foi: a minha casa será chamada casa de oração por todas as nações. Só que eu não coloquei o versículo todo, eu coloquei só uma parte. E fui pedindo, aí fiz com que cada um lá de casa escrevesse no papel, inclusive ele já consegue copiar as letras. E durante a semana eu mostrava para ele: vamos lá, qual que é o versículo da semana, Dani? A gente ia lá, todo mundo falava, cada um tinha que falar uma vez. E mostrava para ele aquele visual. Isso por causa de 5 e 6 anos, tá, gente? Isso aí foi o que assim, eu tive vontade de fazer no meu coração. Hoje, se você for lá em casa, esse versículo ele decorou, ele sabe falar ele direitinho. Então, assim, é uma coisa que a gente está dando aqui na escola bíblica, o pontapé inicial, vamos dizer assim. E aos pais, né, que estão o resto da semana toda, né, acho que é obrigação nossa a gente investir, incentivar isso na vida das nossas crianças. Amém? Vou chamar agora a turma. Os professores dessa turma são Alcimar, Lucivânia.
o Segundelli e a Áurea. Quem está na sala no domingo é o professor que vai estar trazendo a turma, tá bom? Eles utilizaram o versículo da revista, tá, irmãos? Puxa para cá, Lázaro. Eles estão tímidos, viu, gente? Depois eles vão acostumar. Turminha grande, né? Graças a Deus. Bastante, está só crescendo. Vamos lá, gente? Nós escolhemos para eles o versículo da primeira lição, que é uma vida cheia de oportunidades. E quem nos ensina a ter muita oportunidade na vida cristã é Jesus Cristo. E o primeiro versículo da primeira lição desse ano para eles fala sobre Jesus. Como era Jesus, né? Como eles. Foi menino, foi adolescente, foi jovem, se tornou adulto, né? E que eles também possam prosseguir nesse caminho. Então, vamos lá? 1, 2, 3. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Lucas 2:52. Amém. Hoje é só esse versículo. Meus irmãos, paz do Senhor. Uma pequena demonstração, né, do objetivo de toda a escola bíblica dominical, que as crianças cresçam, né, confiando na palavra do Senhor, tendo temor ao Senhor, reverência. A gente, hoje estávamos conversando na aula, e eu estava dizendo a eles, nós precisamos ter reverência ao Senhor. A hora que a gente for elevar a voz ao Senhor, que a gente for ouvir a palavra do Senhor, nós temos que estar em silêncio, concentrados, pedindo que o Senhor realmente fale nos nossos corações. E é isso que a gente tem, né, procurado trabalhar com as crianças, e a gente pede muito o apoio de vocês, né, de nós pais, na verdade, né. Nós iniciamos o trabalho com uma lição, uma vida cheia de oportunidades, seguimos, quem precisa de limites? E aí fizemos uma reflexão com eles, né? A terceira lição, filho de peixe, peixinho é? Então deixamos aí essa reflexão para as crianças e debatemos e fizemos algumas dinâmicas, né? Trabalhamos também escola para quê? Só estudar matemática, geografia, português ou tem algo mais? E com certeza tem, porque Jesus deixou um grande ensinamento para nós. E hoje nós iniciamos o trabalho com a lição Nota 10 como Jesus. Amém? Muito obrigado. Parabéns, Deus abençoe não somente essa classe, mas todas as classes do departamento infantil. Também renove cada um desses professores que têm sido voluntários na obra do Senhor. Zé Geraldo, por favor. Nós queremos desafiar os irmãos neste momento. O Zé Geraldo tem um recado muito importante. Gostaríamos que você ouvisse com muita atenção. Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Estamos felizes, né, de aprender mais do Senhor nesse dia, nessa manhã. Queria os irmãos colocassem a imagem que eu deixei aí, que eu salvei na tela do computador. Projeto Impactando Vidas. Amados, eu estou à frente desse projeto. É um projeto evangelístico, missão local, e um projeto que Deus colocou no nosso coração. Pode passar. É um projeto interdenominacional. Nós levamos o reino de Deus, o amor de Deus às pessoas, e nós... Pode passar mais uma vez. Pode passando. Nós trabalhamos através da unidade, a gente reúne um grupo de pessoas de um determinado bairro ou cidade, e ali nós fazemos um impacto evangelístico. Trabalhando através da unidade, da oração, pode passar. Através da oração
e através da evangelização. Então, a gente trabalha através desse tripé, unidade, oração e evangelização. Próximo. E nós vamos estar no bairro Santa Cruz, em Coronel Fabriciano. Pode passar todas as imagens. Isso. Mais uma. Nós vamos estar no bairro Santa Cruz, com 30 dias de oração. 16 de abril a 16 de maio. Escolhemos o bairro Santa Cruz porque é o bairro mais violento, tem a maior incidência de violência urbana em Coronel Fabriciano. É um dos bairros mais violentos do Vale do Aço. E nós focamos mais a questão da droga, a questão do jovem, do adolescente. Então, nós vamos fazer ali 30 dias de oração. Dentro desses 30 dias, eu faço várias dinâmicas, só que eu estou colocando aqui somente o dia 16 de maio. Vai ser no sábado, tem mais de um mês ainda. Eu gostaria que você, se preparasse, nos ajudasse. 16 de maio vai ser o encerramento. Esse encerramento nós vamos estar ali o dia inteiro. Eu vou estar lá o dia inteiro. Com a caminhada evangelística de manhã, com o trabalho social à tarde e um culto na praça à noite. Nós conseguimos envolver ali 6 igrejas. Nós distribuímos convite para todas as igrejas daquele bairro, são mais de 20, umas 30 igrejas, mas somente 6. Normalmente é isso mesmo, 6 a 8 igrejas. Eu já consegui levar até 12 igrejas. Aquela foto ali é de um trabalho que eu fiz em outro bairro, e ali está ali o encerramento. Então o trabalho tem sido muito bom, Deus tem abençoado, Deus colocou no nosso coração, e tem sido muito bom. E ali no Santa Cruz nós vamos estar apoiando a nossa congregação, a congregação Shalom, que está ali no bairro, que está ali empenhada. Nós vamos estar fazendo o lançamento desse trabalho hoje à noite eu vou estar lá no bairro Santa Cruz. Então eu gostaria do apoio da igreja, já temos o apoio da direção, da liderança da igreja, pastor Cibar, pastor, e gostaria que toda a igreja também colaborasse conosco, nesse sentido, amém? Então, eu gostaria que o irmão estivesse orando. Nós vamos estar distribuindo um material ali no final do culto, do trabalho, onde você vai estar vendo os motivos de oração e você vai poder estar orando junto conosco. Obrigado. O desafio, então, que o Zé Geraldo está apresentando, você pode envolver-se de muitas formas. Tanto nesse processo agora, orando, intercedendo, esses 30 dias de oração, como também participando efetivamente ali no dia 16 de maio. Parte da manhã, caminhada evangelística, à tarde, trabalho social e também no culto de encerramento à noite. O Zé Geraldo vai ficar ali com a equipe dele na porta, você poderá então se informar de como se envolver. Ele tem agenda, proposta de programações. Esse trabalho está sendo apoiado pela Igreja Batista Shalom e muitas outras igrejas que querem ver o reino de Deus implantado ali e o nome de Cristo conhecido ali no Santa Cruz. Temos uma congregação, não é um projeto exclusivo da Shalom, nem da nossa congregação. O Zé Geraldo é membro daqui e ele é quem está articulando esse trabalho. Então, se envolva tanto desse trabalho como outros que o Senhor tem colocado diante de você. Muitas formas de você servir a Deus. A sua contribuição financeira é muito importante, inclusive para o sustento de muitos missionários. Se você ainda não tem um alvo financeiro, um alvo de missões, estabeleça um alvo anual. Mas não só o seu dinheiro, a sua vida, o seu tempo, o seu talento, aquilo que você pode fazer, coloque à disposição do Senhor. Queridos, antes de encerrarmos ainda, Clínica da Alma. É já nesse próximo final de semana. Vai começar na sexta-feira, sexta, sábado e domingo, no C3. Se você ainda não participou da Clínica da Alma, é um momento de investimento na vida espiritual, para a restauração das emoções, para a cura espiritual. Se você ainda não participou, é a sua grande oportunidade, tanto para homens quanto para mulheres. Nós temos ainda algumas poucas vagas. As inscrições se encerram na terça-feira, mas preferencialmente que você faça ainda hoje a sua inscrição. Pessoas de outras igrejas têm procurado, porque têm reconhecido o valor deste trabalho. Então, você que é membro da igreja não pode perder essa oportunidade. Pastor Kennedy e a irmã Hilda estão ali à disposição para te orientar, para dar informações, ou mesmo para fazer agora, ainda na escola dominical, a sua inscrição. Amém? Então, não fique de fora, não perca essa oportunidade. De repente, você já foi, mas quer investir em alguém. Quer convidar alguém da sua família, ou alguém daqui da igreja, e pagar até para ele, como investimento na vida dele. Tenho certeza que vai valer a pena. Hoje à noite, nos 2 cultos, nós teremos o musical Minha História, Uma Canção. Quem já assistiu em outros anos sabe que é uma bênção, é uma oportunidade também evangelística
oportunidade de não só conhecermos a história de algumas canções, a história de alguns cantores, a história de vida deles, mas também uma mensagem para falar mesmo do amor de Cristo. Então, convide outras pessoas para estarem aqui também nos nossos 2 cultos hoje à noite. E você que é membro da igreja, terá também a oportunidade de adorar a Deus através dos seus dízimos e suas ofertas. Quero encerrar orando pelas pessoas que receberam uma bênção especial essa semana. Você que fez aniversário, você que recebeu uma bênção de Deus, um livramento, uma cura, algo que você estava colocando diante do Senhor e Deus atendeu, moveu. Vem aqui à frente para nós agradecermos juntos. Pastor Kennedy vai estar nos conduzindo nessa oração. Vamos louvar a Deus pelas bênçãos e vitórias. E você vem aqui para juntos agradecermos a Deus. Muitos irmãos com motivos especiais para louvar o Senhor. Na verdade, bênçãos todos nós recebemos pelo fato de estarmos vivos. Mas às vezes algo especial nos marca e nós não temos como retribuir a Deus. Não podemos pagar as bênçãos de Deus, mas podemos declarar diante da congregação a nossa gratidão, o nosso louvor ao Senhor pelo que Ele tem feito. Muitos irmãos, quantos aqui que estão à frente fizeram aniversário essa semana? Levanta a mão assim. Aniversariantes, aniversário de casamento. Que Deus abençoe a vida desses irmãos, os fortaleça, derramando sempre graça. Aleluia. Antes de orar, eu quero só contar algo. O autor dizendo que sempre de manhã, à beira do rio Ganges, tinha um senhor meditando. E certa vez ele chegou e viu um escorpião se afogando, morrendo ali. Ele diz então que aquele senhor foi até a beira da árvore e esticou todo para poder virar o escorpião. E o escorpião picou aquele senhor. E ele voltou e tentou de novo. E isso estava passando um jovem. Então o jovem gritou para ele: olha, esse escorpião ele pode te matar. Você não percebe que ele está te picando? Então aquele senhor disse: não é porque é da natureza dele picar que eu vou mudar a minha natureza de poder salvar o escorpião. Muitas vezes nós somos feridos, machucados, e nós deixamos de lado a nossa natureza, que é de perdoar, de liberar o perdão e de receber o perdão. Muitas vezes nós vivemos uma vida difícil na nossa caminhada e nós somos traumatizados, frustrados. E nós somos levados pelo ativismo e esquecemos que nós precisamos receber da parte de Deus e também dos homens o perdão. E eu quero reforçar mais uma vez com relação à clínica da alma. Olha para você. Olha como tem sido a sua vida, como foi a sua vida. Invista em você. Dá um tempo para você. Dá um tempo para a sua vida, para a sua casa. Participe. Deixa Deus falar o seu coração. Deixa Deus renovar a sua vida. Eu tenho certeza que o Senhor fará coisas grandes na sua vida nesses dias. Então você que ainda não fez, ainda não participou, e eu tenho certeza que você vai estar investindo não só na sua vida, como na sua vida espiritual e no seu ministério, e Deus vai fazer coisas maravilhosas. Fica de pé, vamos orar. Eterno Deus, Altíssimo Pai, nós te louvamos, bendizemos, engrandecemos o teu santo nome, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Ó Deus, prova disso está aqui os teus filhos, ó Deus, conhecendo e aplicando, ó Deus, aquilo que nós aprendemos aqui, que hoje nós não somos mais criaturas, somos filhos do Senhor, e como os filhos do Senhor recebemos a bênção e o cuidado e o zelo do Senhor. Como prova disso, ó Deus, nós estamos aqui para declarar que nós fomos abençoados pelo Senhor. Ó Deus, declarar que o Senhor tem cuidado, o Senhor tem sustentado, ó Deus. O Senhor tem sido Deus provedor das nossas vidas, da nossa vida física, sentimental, espiritual e também financeira, Pai.
Ó Pai, nós estamos aqui para declarar, ó Deus, que o Senhor é aquele que tem nos sustentado em vida e por isso tem nos concedido mais um ano de vida. E pessoas aqui, ó Pai, estão comemorando mais um ano de vida que o Senhor concedeu. Que o Senhor possa conceder muitos anos de vida a essas vidas, Senhor, de maneira muito especial. Obrigado pelo teu zelo, ó Pai. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado pela tua provisão. Obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua graça sobre as nossas vidas. Nós te louvamos e glorificamos e exaltamos o seu santo nome, hoje e sempre. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, te dê um domingo de vitória. Ali atrás a irmã Hilda também está com as fichas de inscrição para a torre de oração.